Olá, gente, boa noite. Vamos iniciar aqui uma conversa com a doutora Eleni sobre suplementação no paciente pós-cirurgia bariátrica, né? E o que a gente pode fazer aí para melhorar toda a questão de quedas de cabelo e flacidez e melhorar qualquer condição nutricional como um todo, né? Doutora Eleni para entrar e vamos ver aqui como que se... Olá, Eleni, tudo bem? Eu não estou conseguindo te ver aqui, tá? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Não consegue me ver? Não, a imagem tá sem imagem, só tá um fiasco na frente. Eu vou tentar entrar de novo. Eu vou sair. Tá ok. Deixa eu achar aqui. Olá, Priscila, Oi. boa noite. Aí, tá ótimo. Então, pessoal, Olha, se cair, eu vou falando, eu peço mil perdões que eu tô com problemas na minha internet, tá? tá ótimo agora. Então, Eleni, comecei aqui a falar um pouquinho, né, que a gente vai abordar aí a questão da nutrição do paciente bariátrico, pós-cirurgia bariátrica, né, do ponto de vista da medicina ocidental e do ponto de vista da medicina oriental. Eu vou explicar aqui um pouquinho, vou começar um pouquinho aqui falando, explicando que na medicina oriental a gente divide a obesidade em duas formas: no obeso yang e no obeso yin. O obeso yang é aquela pessoa que tem um formato de maçã. Então tem o rosto vermelho, tem a gordura bem distribuída, tem sudorese, às vezes tem insônia, é um paciente agitado. O obeso yin, por outro lado, é aquela pessoa que tem aquele formato de pera, né? E tem a parte de cima magra e a parte de baixo mais obesa. Então, ele tem um paciente que tem deficiência, aquela pessoa, doutor, eu faço dieta e eu não emagreço. E é verdade, eu posso comer nada e não emagrece, é verdade. Ele tem uma baixa atividade do baço pâncreas e do estômago. Então, assim, são duas abordagens bem diferentes, né? Na medicina ocidental, a gente tem essa visão também do paciente de formato de maçã e o formato de pera, mas as abordagens são diferentes. Eleni, fala pra gente aí o que a gente pode fazer aí com esse paciente antes da cirurgia, durante a cirurgia e no momento crítico, que é o pós-operatório imediato, que aí a gente já entra com restrição dietética extrema, né? E aí o paciente que já vem com um grau de deficiência passa a se tornar mais deficiente, agravando aí a queda de cabelo, a flacidez e tudo mais. Bom, antes da cirurgia, é um paciente inflamado, tá? Então, ele tem que diminuir esse processo inflamatório e perder um pouco de peso, porque facilita a cirurgia. Então, ele tem que começar a se reeducar. Esse é o primeiro passo, né? Melhorar a sua alimentação, aprender a mastigar, e diminuindo aqueles alimentos que levaram ele a ganhar peso. Então, é importante fazer esse processo de desinflamação, né? Desinflamar o organismo seria ele perder um pouco de peso, tá? Esse é o primeiro passo. Quais são os Tá? alimentos que causam essa inflamação? Os alimentos processados e ultraprocessados. São os alimentos industrializados, né? A margarina, a Coca-Cola, o ketchup, a pizza, os lanches, os hambúrgueres. Então, ou seja, todos os alimentos que são processados e ultraprocessados vai levar a um processo de inflamação dessa pessoa. E aí ela tem que retirar
ou diminuir bastante e depois tentar tirar esses alimentos, né? As farinhas brancas, os açúcares e tudo mais, para poder desinflamar e perder peso. Então, esse é o primeiro processo. Só que eu sempre passo para os meus pacientes alguns alimentos que ajudam nesse processo, tá? Então, a gente entra com alguns alimentos antioxidantes para poder diminuir esse processo. Tá? Isso é muito importante, não é só retirar, eu preciso também dar nutrientes para essa pessoa, para que o corpo dela comece também a melhorar, a diminuir esse processo inflamatório. Aí entra uma gama de outros alimentos naturais, que Dá são uma de naturas. sugestão aí para a gente aí desses alimentos que são antioxidantes aí, para a gente, já a pessoa, tem muita gente, eu acho que já está com um caderninho, caneta para anotar as dicas, né, das coisas que vão comer, das coisas que vão priorizar. Então, assim, resumindo ali mais ou menos, primeiro, retirar tudo que causa inflamação. Isso é uma orientação que a Sim, gente dá no pré-operatório do paciente. O paciente sim, precisa, né, estar longe desses alimentos inflamatórios que causam uma inflamação aumentada no intraoperatório e no pós-operatório imediato. Então, assim, a isso, gente pede para tirar farinhas finas, tirar açúcar, não comer nada com açúcar, nada com farinhas finas, priorizar os alimentos naturais, nada industrializados. E na isso. medicina tradicional chinesa, a gente também pede para tirar leites, queijos e derivados. Quanto tempo, doutor? Então, assim, quanto antes, melhor. Então, assim, se você vai fazer uma Sim, cirurgia daqui a 3 meses, então você já entra no processo. Eu tenho alguns pacientes que têm um PCR elevadíssimo. O PCR é um exame que a gente pede para ver o grau sim, de inflamação. sim. Então, uma pessoa Proteína tem uma creatina. estrutura boa, mas está extremamente inflamada. Então, a pessoa precisa entrar nessa questão de desinflamação. E quais seriam esses alimentos antioxidantes? Sim, são os alimentos, de uma forma geral, os in naturas, né, os verdes escuros, os arroxeados, pensando também na questão da circulação. A gente também pensa também nas oleaginosas, que são as gorduras boas. Eu costumo passar também, porque quando a gente dorme, a gente produz muito radicais livres, então a gente acorda com uma grande quantidade de radicais livres, tá? Então, eu gosto sempre de passar para os pacientes de manhã um shotzinho, que aí eles vão alternando, que pode entrar aí ou o vinagre de maçã, se for orgânico, melhor ainda, ou pode ser o limão. É só acrescentar um pouquinho de água morna, né, uns 2 dedos de água morna, ela pode estar utilizando uma cúrcuma junto com uma pimenta preta, ou ela pode estar utilizando uma espirulina. Tem alguns blends que vem ashwagandha, que vem cacau, também pode ser utilizado, ou seja, então, ela pode ir alterando, né, esses shots durante a semana. Aí ela Isso, já vai combatendo os radicais livres. Isso é muito legal. então, você E eu tem costumo aqui, indicar você já também tem os dois prontos e tipos você de pode chás ao fazer. longo do dia. Você já tem alguns que a gente já pode adquirir prontos e você também pode processar eles, você pode produzir, né? Então assim, depois a gente providenciar a receita desses shotzinhos aí, né? Ou onde a pessoa poderia comprar para estar fazendo isso aí com uma certa rotina. Sim, sim. E aí também ao longo do dia é legal colocar os dois tipos de chás. Um no intervalo da manhã, um no período da tarde, aliás. E se tiver dificuldade de dormir, à noite também. Porque ele também vai fazendo esse processozinho de desinflamar o organismo e de aquietar também, principalmente o da noite. Então isso é muito importante, porque se é uma pessoa que é extremadamente agitada, depende do trabalho e tudo mais, a gente também precisa pensar nisso daí. Porque também o nível de estresse e ansiedade também vai fazer ela comer mais e vai gerar também mais radicais livres. É uma coisa que eu peço sempre, né? Os pacientes, quando vão querer, né, tirar essa inflamação, 3 litros de água por dia. Então, tomar Uhum. bastante líquido, não comer após as 18 horas. Aí, se deu aquela fomezinha depois das 18 horas, tomar alguma coisa quente, um chá quente, um caldo quente só, tá? Sim, Para que aqueça o estômago e consiga dormir sem fome. Então, isso é uma coisa muito importante. O organismo da gente precisa limpar. Então, todo esse processo é importante. Então, esses chazinhos, não. Então, chá calmante, chá de camomila, chá de flores, chá de jasmim e chá de isso. erva cidreira. Então,
Então, isso é um momento sim, extremamente importante. Quando a gente vai preparar para uma cirurgia, a gente vai fazer uma cirurgia, é extremamente importante que a gente se envolva em todos os aspectos, né? Então, fazer exercício físico, fazer caminhada, fazer dieta, para ficar muito bem, para a imunidade estar muito forte, porque se você tiver uma infecçãozinha, é uma coisinha muito leve. Se você tiver alguma inflamação, é algo muito leve. E se você tiver muito inflamado, quando vem um agente externo, um trauma, alguma coisa, aquilo pode se estender muito grande e a gente perdeu o controle disso aí, causando às vezes infecção, que você vai ter que tomar antibiótico por muitos dias e com outras evoluções. Me fala uma coisa, a gente chegou no dia da cirurgia, o paciente fez lá aqueles 3 meses, né, de preparo, o paciente foi aprovado para fazer a cirurgia bariátrica. Fez a cirurgia bariátrica. No primeiro dia começa aquela nova vida, né? Começa aí aquele sim, períodozinho só com poucos líquidos, é uma sim, dieta extremamente restrita, o estômago está extremamente sim. reduzido, o paciente não sente fome, porque vai estar muito, qualquer coisinha que coloca na boca já enche. Como é que o paciente pode se preparar o melhor possível nesse período pós-operatório para que ele continue com nutrição? Você conseguiu me ouvir? Falhou um pouquinho, final. Então, assim, o Tá me paciente... ouvindo? Oi? Agora tô te ouvindo. Deu uma falhada na internet. Tá certo. Pós-operatório. O que o paciente vai fazer uso no pós-operatório para que ele tenha nutrição? Um cabelo forte, pele forte, não tenha flacidez. Como é que a gente conduz esse paciente aí nos primeiros meses e durante os próximos meses? Bom, o primeiro mês é aquele que não tem como ele fugir, né? É uma dieta líquida, né? Sem muito resíduo, né? Que muitas das vezes acaba tendo uma certa dificuldade mesmo sendo orientado, né? Não tem como fugir. Mas passado depois desse um mês, tá? Se ele teve uma boa alimentação antes da cirurgia e se de repente ele se suplementou de algum polivitamínico, então ele foi com o organismo um pouco mais preparado. Com o passar do tempo, né, esses depósitos de vitaminas ele vai perdendo. E aí, se ele não se cuidar, onde ele vai ter uma queda capilar, vai se aumentar a flacidez. O que acontece com esse paciente? Ele já não consegue comer a quantidade de comida que ele comia antes, principalmente as proteínas, tá? E ele vai precisar de proteína, porque senão ele perde muita massa magra e aí vem uma flacidez, tá? Vem também uma queda capilar. E é claro que ele vai ter que ter além da alimentação, vem também a suplementação. Não tem como ficar sem a suplementação. E aí tem aquelas também caseirinhas que a gente pode estar indicando, né? Que nem um caldo de pé de galinha, tá? Seria legal porque é uma fonte de colágeno e aí também vai ter algumas vitaminas ali incluído, então é muito interessante também estar passando para ele. E esse caldo de pé de galinha, que é um colágeno natural, ele pode inclusive encontrar na página da Medipraxis, né? Lá a gente tem a receitinha e depois a gente pode inclusive gravar para eles, né? Estarem tendo acesso e saber como está fazendo em casa. Mas em forma de suplementação, tá? O que vai ajudar para que ele não tenha essa queda capilar, então são as proteínas, o colágeno, tá? As vitaminas, né? Ele precisa de vitamina C, ele vai precisar de ferro. Se ele tiver deficiência de ferro, principalmente a mulher, tá? Vai ter aí uma queda capilar, né? A biotina. Então, ou seja, então são o selênio. Tá conseguindo me ouvir, né? Ai, que bom. A água, o cobre, o silício. Então, ou seja, são uma gama de vitaminas. A vitamina B12 também faz parte. Então, ele tem que ter um polivitamínico adequado para quem fez a cirurgia bariátrica. Não é mais aquele polivitamínico que ele tomou antes da cirurgia, por conta da absorção. Tá? Às vezes pode se mandar manipular, às vezes eu costumo mandar manipular, que às vezes sai mais barato, porque aí vem em sachê, que ele dilui na água, tá? Que são os de via oral.
Tem alguns importados, mas sai um pouquinho mais caro, parecem uns comprimidinhos que a pessoa, ela vai chupando, ela mastiga e a absorção já começa na boca. Esses são os ideais para quem fez a cirurgia bariátrica, tá? Mas aí a gente também, em algumas situações mais graves, também tem um intramuscular e intravenoso, que aí é o médico que passa, tá? Mas em alguns casos mais graves que há essa necessidade. E geralmente, quando eu passo um polivitamínico para o meu paciente, onde eu não coloco é o ferro. O ferro eu só vou colocar de acordo com a necessidade dele, mediante o resultado de exame que ele me apresentar, tá? Então, eu faço dessa forma. E lembrando também que para tudo isso ter um bom efeito, eu preciso de água. E geralmente a gente faz um cálculozinho de 30 a 35 ml por quilo de peso, tá, da pessoa. Então, ela vai precisar também consumir essa água. E fazer o uso dos alimentos corretos, que também, todas essas vitaminas que eu falei, a gente encontra também em fontes alimentares, mas, porém, a gente não tem a mesma quantidade de absorção. Por isso que entra a suplementação. Muitas pessoas acabam ficando sem cabelo, né? Caindo muito, porque chega num determinado ponto, 6, 8, 10 meses ou um ano, para de tomar a suplementação. Para de consumir, de repente, aí um whey protein, né? Que seria a proteína, porque não consegue consumir já as carnes na mesma quantidade que consumia antes, e aí vai ter realmente essa queda capilar, as unhas vão ficar fracas, né? E tudo mais. E aí a gente também tem um outro fator, que é via intestino, tá? Tem estudos que falam que depois da cirurgia bariátrica, melhora-se muito essa condição do intestino. Mas, porém, algumas pessoas, com o passar do tempo, acabam voltando a consumir outros tipos de alimento. E elas também acabam desenvolvendo algumas intolerâncias. Alguns alimentos elas não conseguem consumir depois da cirurgia. E com isso, elas vão tendo uma carência maior, tá? E acaba até levando a uma desbiose intestinal. E aí a gente também tem que refazer essa flora intestinal. Como? Aonde entra prebiótico, Sim. glutamina, algumas vitaminas antioxidantes, como a vitamina A vitamina E a vitamina C, entra também para poder refazer essa flora intestinal da pessoa. Tem algum exame que a gente pede que possa evidenciar essa desbiose intestinal? Qual exame que o paciente... O paciente, olha, eu tenho vários relatos, pacientes assim, até o 5º mês de pós-bariátrica, o cabelo tá bonito, tá forte, tá emagrecendo, tá linda. Chega no 4º mês, 5º mês, a pessoa já começa a cair, já é aquela avalanche, assim, né? Então, assim, a pessoa começa a ficar em crise, né? Além da flacidez, a queda de cabelo. Como é que a gente pode identificar ali, por exames, quais são os exames que a gente pode estar fazendo para identificar esses padrões? Então, além de sinais e sintomas, né, que a gente costuma avaliar, existem alguns exames também genéticos, tá? Que a gente pode estar solicitando para o paciente. Inclusive, vai estar verificando quais as cepas de bactérias ele tem lá no seu intestino, tá? E aí, se houver também um fator inflamatório, tem também outros exames que dá para estar fazendo também. O coprológico funcional, tá? Também é interessante estar pedindo. Tem um outro exame também que a gente faz. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tem hora para o pessoal aqui, eu tô dando tchauzinho. Ah, tá. Então, mas o mais interessante de se fazer, porque aí você entra num tratamento específico para a pessoa, até as cepas de bactérias corretas para você passar para a pessoa, é o genético. Esse, ele é bem interessante para poder pedir para a pessoa, tá? Tanto tem até exame genético para ver a ancestralidade da pessoa. Qual é o tipo de alimento que, de fato, ela pode estar consumindo, que ajuda muito na hora de você montar uma dieta para o paciente. Você já vai certeiro para o paciente. Isso é bem bacana. Graças a Deus está evoluindo bastante a ciência, né, em relação à parte de medicina e tudo mais. E esses exames são acessíveis ou são caros? Assim, é fácil de ser feito? Como que funciona isso? Então, o exame genético, né, o convênio não cobre, tá? Aí a pessoa ela vai ter que fazer no particular, tá? Tem alguns laboratórios que fazem, tá? Ele pode ser
Acho que o mínimo, se eu não me engano, acho que é R$ 600 daí para mais, dependendo quanto mais específico for. Sim. Ó, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vai fazendo aí que é para a gente estar orientando vocês aí, receitas, depois a gente passa as receitas para vocês, os probióticos, os shotzinhos, tudo que vocês quiserem, Sim, colágeno natural, colágeno liofilizado. sim. Eu vou te passar minha receita para cabelo. Eu adoro Peel Food. Eu adoro os fitoterápicos chineses. Então, quando a gente entra com um paciente, a gente faz o diagnóstico dele, vê como está o padrão energético dele e entra na correção. Ou corrige sangue deficiente, ou corrige deficiência de yin, deficiência de yang, excesso de calor queimando o cabelo, né? Normalmente, o paciente obeso, pós-bariátrico, né? Ele vai ter uma queda de cabelo acentuada aí, como eu te disse, por volta do 5º mês, e aí gera um desespero. Uma outra coisa que a gente tem que é muito, muito importante, que é mais importante na nossa visão, porque entra ali nas questões cirúrgicas, é a flacidez. Me fala aí, como é que a gente vai prevenir a flacidez, né? A flacidez é extremamente importante aqui, exercício físico, ganhar musculatura, né? Ganhar músculos, a reposição de suplementação. Como é que a gente faz para melhorar toda essa questão da flacidez? Bom, sem a cirurgia bariátrica, a flacidez ela acontece, tá, em determinada fase da nossa vida, tá? Como eu falei, a partir dos 25 anos, a gente já começa a diminuir a produção de colágeno. Já começa por aí, tá bom? E aí, com o passar do tempo, principalmente a mulher, se ela tiver problemas da tireoide, ela vai ter, se ela não se cuidar, ela vai ter uma flacidez maior. Aí vem a menopausa também, tá? Se ela não se cuidar, ela perde muita massa magra e aumenta-se essa flacidez. Então, ou seja, tem a cirurgia bariátrica, tá? Com a cirurgia bariátrica, vai depender um pouco da idade também da pessoa, tá? Se é uma jovem, tá? Dependendo do peso que ela tem, pode ser que ela tenha ou não uma flacidez após ela perder um tanto de quilos de peso, tá? Então, vamos por aí. Mas, porém, tipo, se é uma mulher, tá? E ela tem aí uns 35 anos e ela tem bastante peso, então ela teve uma perda de peso maior, e aí, durante esse processo de perda de peso, ela só foi para uma caminhada leve, tá? E manteve a alimentação. Só que aí ela teve dificuldade de consumir a proteína, teve dificuldade, às vezes, ou também parou de tomar alguma suplementação. Então, ela vai ter, sim, uma flacidez, não tem como, tá? Por quê? Para a gente evitar a flacidez, eu preciso melhorar a qualidade da alimentação é importante. Até o carboidrato, de preferência um complexo, ele é importante para a gente também, tá? Eu vou precisar manter uma atividade física de força, tá? Uma caminhada não vai resolver a minha flacidez, então eu vou ter que ter uma atividade física de força. Aí é uma musculação. Eu sei que tem muita gente que não gosta, também não gosto muito, mas ela é necessária, tá? Para que a gente ajude nessa questão da musculatura, tá? Vamos precisar de uma boa quantidade de proteína, dependendo do objetivo da pessoa, a idade, a gente calcula, às vezes, 1,5, 1,8 ou 2,0 de gramas de proteína por quilo de peso, tá? A gente também faz esse cálculo para poder ajudar a pessoa nesse ganho também de massa muscular, aí ela vai diminuindo essa flacidez. E também a gente tem algumas vitaminas também que são importantes para essa flacidez. Eu volto a dizer, vitamina C, zinco, cobre, selênio, o manganês, vitamina D também, viu, mulherada? E também o peptídeo de colágeno. Por que o peptídeo de colágeno? Porque ele é mais quebrado, tá? Então a absorção dele é melhor. Só que a quantidade não é só aquela quantidade que eu consumia antes. Agora ela passa a ser maior. E quando a gente consome colágeno, não quer dizer que ele vai para onde eu preciso, não. Ele vai aonde o meu corpo está necessitando, tá? E ele vai estimular o meu corpo a produzir quando eu faço o uso do peptídeo de colágeno. E muitas vezes eu tenho que consumir de manhã um tipo e à noite outro tipo.
E para eu ter esse efeito melhor, eu preciso também consumir proteína. E qual é o problema da proteína? Tem pessoas que não conseguem consumir proteína. Às vezes, depois da cirurgia, param de vez. Ou pega aversão à proteína e não come mais, como tem muitos pacientes que pegam até a versão arroz, né? Acontece, tá? Acontece realmente essa versão. E é normal, tá tudo bem, né? Só que a gente precisa encontrar uma outra alternativa para poder substituir aquilo que eu não estou conseguindo consumir. Você acha uma suplementação endovenosa muito radical? Você espera o paciente a começar a apresentar problemas mais severos? Quando suplementar endovenoso? Quando suplementar intramuscular, né? A Nica Guerra fez uma pergunta aqui, né? Que assim, se tomar essas vitaminas todas corretas, dá para evitar a queda do cabelo? Nica, é muito complexo responder essa sua pergunta. Por exemplo, o Pure Food, que é uma vitamina para crescer cabelo, para fazer cabelo, não necessariamente garante que você não vai ter queda de cabelo ou vai ter cabelos fortes. É sempre multidisciplinar. Tem que ver como que está a absorção do seu intestino, tem que ver se você não tem uma desbiose, tem que ver se você não tem alguma outra alteração. Quem vê isso é a medicina tradicional chinesa. Então, assim, na medicina tradicional chinesa, a gente consegue ver, acompanhar você, a sua evolução e vai direcionando através de algumas orientações e fitoterapia. Fala pra gente, Eleni, o que você acha, qual é o momento que pode entrar com uma suplementação, por exemplo, endovenosa? Então, geralmente quando o paciente ele já está num estado um pouco mais crítico, tá? Não tem como você entrar antes. Mas tem algumas suplementações intramusculares de algumas vitaminas que, ok, vamos supor, o paciente ele está numa queda capilar já um pouco mais severa, já aparecendo falhas, né? Eu acho super válido entrar aí, porque a gente já sabe que vai direto para o alvo, né? Até porque, se a pessoa não estiver ali com o intestino tão bom, depois da cirurgia, ela desenvolveu aí uma desbiose intestinal e tá difícil, né, melhorar essa inflamação do intestino dela, porque às vezes demora, tá? E é tratamento, muitas vezes, dependendo do grau, para o resto da vida. Aí eu acho muito válido entrar uma injetável, porque aí vai auxiliar demais a pessoa, porque senão. Imagina uma mulher, para o homem, quando se cai o cabelo, ele vai passar maquininha, ok, beleza, ele não liga. Mas para a mulher, a autoestima vai lá no pé. Porque o cabelo, ele é tudo, ele molda o nosso rosto, Sim. né? Então, você imagina, aquelas falhas enormes. Então, aí eu acho muito válido, realmente, entrar com uma injetável para o paciente, porque a gente sabe porque ele é certeiro a quantidade, né? E ainda mais quando se faz um exame mais adequado, faz um exame genético que mostra bastante coisa para gente, porque ele mostra muito mais do que um exame sanguíneo. Porque o exame sanguíneo, o que acontece? Se um dia antes a pessoa ela consumiu determinadas vitaminas, vai parecer que está normal o resultado de exame. O ideal, até para fazer esse exame, o de sangue, é ficar pelo menos aí umas 3 semanas sem tomar polivitamínico. Para, de fato, aparecer realmente que a pessoa tem carência. Mas os profissionais acabam não falando isso para as pessoas. E aí, quando elas vão fazer os exames, vai mostrar que está tudo ok. E não está tudo ok. A pessoa ela tem um monte de sintomas mostrando que não está tudo ok. Tá? Agora, por isso que às vezes eu gosto muito do exame genético por causa disso, tá? Porque ele mostra, ele é muito certeiro para a gente trabalhar com o paciente. E aí você consegue realmente fazer todo o tratamento do paciente já na medida correta que ele está precisando naquele momento. E melhorar o quadro dele. E depois manter o quê? A gente vai mantendo, depois que a gente deu uma dose, às vezes que ele precisou naquele momento um pouco maior, eu vou só mantendo o paciente com uma dose só de manutenção. Sim. Então, isso é legal para o paciente, né? E para o profissional também, porque o profissional, imagina, quando a gente acerta com o paciente na medida correta o que ele realmente precisa, isso é muito prazeroso para a gente e para o paciente mais ainda. Então, eu acho
que, às vezes, alguns profissionais esperam muito, né, o paciente ficar num estado lastimável para depois fazer alguma coisa. E, às vezes, não, nem conseguem, nem sempre, reverter esse Recuperar, né? processo. A Nayara colocou aqui que os cabelos dela estão caindo horrores, né? Então, assim, Nayara, o que que é importante? A gente ter o diagnóstico seu, né, correto, para saber qual que é a causa da sua queda de cabelo. Na medicina tradicional chinesa, a gente coloca isso como sendo deficiência de sangue, tá? Então, a gente precisa fortalecer o seu sangue, precisa fortalecer... Quais são os órgãos que formam o sangue, né? Então, o rim, baço pâncreas e fígado, né? Então a gente precisa fortalecer isso aí para que a gente consiga. Ela está com 5 meses de bypass. A gente precisa fortalecer isso porque você tem um sangue forte. Como é que a gente fortalece isso? Então a gente entra com fitoterapia chinesa e você vai para casa comendo e colocando ingredientes para fortalecer o seu sangue. Então o que que é? Então Angélica sinensis, remânia, peônia, coloca lá, faz um caldinho e aí você vai colocando isso, tomando todos os dias aquilo como se fosse uma vitamina. Toma o Peel Food, toma o suplemento, vai usando todas as armas. Eu falo assim, quando você vai para uma guerra, você precisa usar de todas as armas, né? Então, assim, isso vai garantir que você vai ter uma pele bonita, não vai ter aquela pele opaca, não, vai reduzir o número de flacidez. Então, essa é a estratégia que a gente usa para tratar os pacientes, né? A medicina ocidental, juntamente com a medicina oriental. Eleni, Sim, o pessoal aqui, está anotado aqui, ela falou. O pessoal fez algumas perguntas aqui, né? Então, tá. vou passar aqui. Então, a Cris falou que ela se alimenta muito bem de carne. Ela tem 2 anos e 9 meses de Bali. Ela está com 42 quilos agora. E a tireoide dela está muito alterada. O que fazer? Então, primeiro passo, quando a tireoide está alterada, né? Eu sou um profissional que trabalha em conjunto com outros profissionais, tá? Primeiro, precisa verificar o quanto está alterado essa tireoide, tá? Tá indo para uma hipotireoidismo. Quem vai verificar e pedindo todos os exames para poder verificar seria um endocrinologista. Vamos partir daí. Aí vai entrar com a medicação, a dosagem correta, tá? A miligramagem correta. E dentro disso também tem algumas vitaminas que ajudam no funcionamento da glândula tireoide, que às vezes eu passo em conjunto para o meu paciente. Isso é importante, tá bom? Porque aí vai ajudar bastante. E também tem algumas algas que ajudam bastante, gente. Eu, assim, sou super fã da espirulina, da clorela, tá? Inclusive, uma das pós que eu fiz em cima da clorela, que tem muito estudo até para depressão, para vocês terem ideia, né? Às vezes pessoas que não têm foco, pessoas que estão muito cansadas, humor. Eu tive paciente que... Só te interrompendo. Cris, respondendo a sua pergunta, falta de memória, cansaço, né? Pós-bariátrica, está com cansaço mental, está com falta de memória. O que você pode fazer, né, para melhorar a sua energia mental, sua concentração? Então, aí as dicas da doutora Eleni. Sim, então assim, falando da clorela e da espirulina, dá para mandar formular os dois juntos, tá? E aí é super legal estar consumindo também pensando na questão da tireoide, tá bom? Mas primeiramente tem que verificar aí com o seu endocrinologista como que tá, e aí depois entrar com toda essa suplementação, inclusive as vitaminas da glândula da tireoide e manter uma alimentação. E outra coisa também, tá? Evitar cloro, para quem tem problema da tireoide, tá? Principalmente água de torneira. Flúor da pasta de dente, tá? Outro também.
As brássicas também não pode estar consumindo em excesso, pelo menos aí umas 2 vezes na semana, que nem um brócolis, um couve-flor ou a couve, tá? Soja também, não, tem que evitar o excesso para quem tem problema da tireoide, tá? Essas são umas dicas para vocês, para quem tem problema da tireoide. E referente à questão de memória, não só quem faz a cirurgia, mas hoje as pessoas elas fazem tantas coisas ao mesmo tempo, né? Que às vezes a gente tem aí uma perdinha, né? E principalmente algumas pessoas que tiveram Covid, tá? Relato de muitas pessoas que tiveram Covid de ter essa alteração de memória, tá? Então, o que pode ajudar? Um DHA. Tá? Existe suplementação, uma boa fonte de DHA. Quando a gente compra um ômega 3, então ele tem EPA. O EPA vai trabalhar a parte cardiovascular e inflamação. O DHA, ele vai trabalhar memória, cognição, tá? Então, comprar um ômega com uma boa dosagem de DHA, de repente uns 720 miligramas de DHA, legal. E aí tomar umas 2 vezes ao dia. Consumir alimentos vermelhos arroxeados, porque ajudam na circulação, tá? Circulação, isso é importante também, tá? E dormir, gente, o que eu pego de paciente que não consegue dormir à noite, isso afeta muito a nossa memória. E muitos pacientes bariátricos, é um dos grandes relatos que eu pego que não dormem, tem uma dificuldade muito grande de dormir. E o sono, ele é importante para você ganhar massa muscular, para você ter beleza, tá? Você precisa descansar. Sim. Inclusive para sua memória. É importante você dormir. E aí tem outras vitaminas também que podem ajudar na memória, tá? E aí dá para poder fazer uma bela manipulação aí e para passar para a pessoa para que ela possa ter uma boa memória. E água, gente. Água. As pessoas não dão importância para a água. A água é fundamental para todos os processos do nosso corpo. Inclusive até para mandar para fora aquilo que não serve mais para a gente, tá? A água é de extrema importância. Eu vejo assim, a gente tem um grande desafio, né? Que é assim, a nossa vida moderna, a pessoa querer ficar a madrugada inteira acordada. Então, assim, vai ficar acordado, vai ter cortisol elevadíssimo, vai ter estresse. O estresse é a base de todas as doenças. Então, se você quer ter saúde, eu sempre falo assim, gente, ó, é sagrado, 10 horas da noite, dorme. Acorda, sei lá, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, né? O ideal é que acorde às 3 horas, que é depois do horário do fígado. Então, você tem que passar esse horário aí em sono REM, para que você tenha uma excelente produção aí de endorfina, serotonina, melatonina, e para que você tenha aquele sono reparador. Então, você tendo esse sono reparador, você vai ter qualidade de vida. O dia seu rende mais. Então, assim, você somando boas horas de sono, juntamente com atividade física, seu trabalho mental, sua estrutura mental fica ativa, né? Porque o seu sangue circula mais, você oxigena mais. Então, você vai ter um dia muito melhor, a sua memória vai permanecer, você melhora toda a sua condição de inflamação, né, que a gente está citando isso aí. Então, assim, é um conjunto de coisas. Não existe uma receita única. Sempre existe um estilo de vida. E para isso você precisa estar mudando, precisa arregaçar as mangas e ir longe. Cris, meu sonho dormir feito princesa como as galinhas. Olha só, já falou aqui, ó. Sim, as pessoas não respeitam o ciclo circadiano, que é dormir. As galinhas, quando o sol se põe, puleiro. Hoje em dia a gente não respeita mais isso, porque de manhã o nosso cortisol ele tem que realmente estar alto. É normal para poder despertar, gente. A gente precisa desse despertar de manhã. Só que lá para as 16 horas, 15, 16 horas já tem que começar a reduzir, porque a gente precisa depois começar a produzir hormônios para poder ajudar a gente a dormir, que nem a melatonina. A produção da melatonina é na madrugada. E muitas vezes eu preciso ter uma alimentação para poder ajudar isso. Essa alimentação é legal, no lanche da tarde a gente já pensa nisso.
pensar no chá já para poder acalmar, pensar nos alimentos para poder ajudar a gente nessa produção, tá colocando de repente uma aveia, um abacate, a banana, um cacau. Então tem alguns alimentos que a gente pode estar colocando em alguns momentos. E à noite, realmente tem que ser uma comida leve, tá? Evitar a carne vermelha à noite, tentar consumir no horário do almoço, uma carne de fácil digestão, uma alimentação de fácil digestão, para que na hora que você for dormir, você não está conversando com aquela comida, tá? Você conseguir dormir. E aí você ainda consegue fazer uma ceia. O que seria essa ceia? Pode ser um chá. Pode ser, de repente, um maracujá com uma canela salpicada, se você tiver fome, né, nesse momento. Mas, de preferência, um chazinho calmante. Depois que você jantar, mais ou menos uma meia hora, uma hora depois, tome o seu chá. E aí começa a apagar as luzes do celular, do computador, começa a fazer essa higiene de sono. Porque aí Sim, você vai conseguir dormir as horas que você precisa e acordar mais cedo. E acordar o quê? Renovado. Porque acordar cansado... quantas horas você dormiu? Dormiu 8 horas. Como que você acordou? Cansado. Me desculpa, você não dormiu bem. sim. A Cris perguntou aqui se tem horário máximo para jantar. Sim, Cris. Assim, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, o nosso corpo funciona como um relógio. Os órgãos têm um horário que tem maior força e 12 horas depois ele tem menor força. Então, assim, o horário que o baço, que é responsável pela digestão, pela absorção dos alimentos energética, é de 7 às 9 horas da manhã. Então, de 7 horas da noite às 9 horas é o horário que ele tem a menor energia. Então, é o horário que você teria que comer a janta até às 18 horas. E uma janta muito leve. Lembra daquele provérbio: o café da manhã como um rei, almoço como Sim. um príncipe e o jantar como um mendigo. Então, assim, essa é a nossa orientação. O que eu acho extremamente importante? Nós temos, do ponto de vista energético, os superalimentos. O que são esses superalimentos? São os alimentos que nutrem o corpo, fortalecem a nossa imunidade, fortalecem o nosso sangue. Então, assim, eu vou citar alguns deles aqui. Então, assim, o Ganoderma é um cogumelo que você pode comprar ele em comprimido, você pode tomar ele em formas de solução alcoólica, você pode na Liberdade comprar ou comprar pela internet, colocar numa sopa e tomar. Goji berry, a jujuba é uma ameixa Nossa, vermelha amo. e é excelente, excelente. Ela tem um gostinho muito sutil, é gostosa. O chazinho pode colocar na sopa salgada, pode colocar nas coisas frias e doce também. E ela trata a ansiedade, ela induz ao sono, ela harmoniza toda a sua parte mental e emocional. A Angélica Sinensis, eu já falei, importantíssimo, mulheres que não conseguem engravidar. Então tem que fortalecer o sangue, tem distúrbios menstruais, aquelas cólicas terríveis, então tem que fortalecer o sangue, Angélica Sinensis. Então, assim, esses aqui são alguns dos alimentos que a gente considera como sendo superalimentos que você tem que inserir na sua dieta para que você tenha o sangue forte, imunidade forte e estrutura capilar, pele, unhas, né? Melasma. Tem melasma, ficou grávida e ficou com melasma, não consegue tratar. Angélica Sinensis. Então, assim, isso aí é uma coisa importante. Tem a receita lá no nosso site e tem a receita lá no Instagram, como você preparar o pé de galinha com Angélica, com as outras coisas. Você faz o colágenozinho, que é aquela gelatina, e você vai colocando ali no que você quiser. Tem que fazer o uso diário. Então, uma vez ao dia, muito bom, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, terapêutico. Está em tratamento, calvície, melasma, 3 vezes ao dia. E entrando nisso que você falou, tanto na jujuba quanto o goji berry, a pessoa ela pode já começar de manhã. Ela pode fazer o mingau do arroz glutinoso de manhã e utilizar o goji berry ou a jujuba nesse mingau, tá? Uma dose aí terapêutica de manhã. E pode, inclusive, tomar como lanche da tarde.
Aí, num período de uma semana para poder melhorar o organismo dela, tá? É super legal tá fazendo isso. E esse caldo do pé de galinha, né, esse colágeno, ela pode estar utilizando também num feijão, numa sopa, de repente, para noite, se ela quiser. E Risoto, aí no almoço, massa, tudo. ou feijão, ou no arrozinho, ou nos legumes, ela pode estar colocando aí. E sabe como é legal fazer? É fazer ele. Peguem a receita lá no feed do spa. Você fazer e coloca em forminhas de gelo. Já fica na dose correta para você. E aí depois que congelou, coloca no saquinho e guarda no seu freezer. Quando você for utilizar, vai fazer a sopa para você, vai lá e pega uma dose e coloca na tua sopa. Vai fazer o teu feijão para você, na dosagem que é sua, pega uma dose e coloca lá para você. É super prático, né? Não precisa ficar toda hora fazendo. Dá trabalho fazer, dá. Mas se você fizer uma boa quantidade, vai te render por um bom tempo. É assim que eu faço na minha casa, tá? Porque eu não gosto de cozinhar todo dia. Então, eu me organizo. Se for da alimentação, de uma semana, pego um dia para cozinhar para semana. E quando esse caldo, eu já faço uma boa quantidade por um bom tempo, tá? Porque assim eu não preciso ficar toda hora, como você disse, com a barriga no fogão, porque a mulherada também não gosta. Gosta de praticidade. Então, Nayara, essa regra, rei, café da manhã como rei, almoço como príncipe e jantar como mendigo, é uma regra para o paciente que é pós-bariátrico? Sim, Nayara, é uma regra. Né? Você come durante o dia e no decorrer do dia, no final do dia, você vai reduzindo a quantidade do alimento. Deu aquela fomezinha à noite, você toma alguma coisinha quente ali para dar aquela aliviada, mas não é para... a maioria das pessoas comem muito à noite e chega no café da manhã, não sentem fome. Por quê? Porque às vezes até retém o alimento no estômago. Então, assim, aquela questão que parece uma ressaca, né? Você tomou, comeu muito, e aí no outro dia você não consegue comer nada. Então, a Cris Barieta, Jujuba seria o quê? Cris, Jujubai. Jujubai é um nome em latim, é uma espécie de ameixa, uma ameixa vermelha. Depois você coloca aí, do jeito que você escreveu aí, Jujuba, você coloca bai, que aí você vai ver. É uma ameixa, vende um saquinho assim, com as ameixinhas, você faz o chá e você vai tomando esse chá aí para melhorar a ansiedade, para fortalecer o sangue, para drenar calor, para dormir bem. Certo? Vamos ver mais alguém aqui. Ah, Pode falar. ela encontra lá na Liberdade, tá? Você encontra lá na Liberdade. Então, assim, aí tem aí essas diquinhas aí. É, Eleni, mais dicas. O que mais que o paciente pode fazer para ter uma super nutrição num paciente que tem pouca absorção, um paciente que já vem de um histórico de desnutrição funcional, energética, como é que ele pode fazer ali? Uma coisa aqui que eu gosto muito, paciente vai fazer cirurgia bariátrica, fazer massagem, estimular a pele. Então precisa Uhum. pegar esses aparelhinhos aí que você compra na internet e pega um bom óleo, né? E vai passando no corpo e vai estimulando todas as partes do seu corpo. Fez a cirurgia, idem. Pós-operatório, idem. Então o estímulo na região que vai emagrecer, que vai ficar flácida, ajuda nessa questão da redução. Quando a gente coloca o paciente em obesidade, a gente tem os graus de obesidade, né? Então você tem assim, Sim. um paciente jovem, né? Um paciente até 30 anos de idade. Ele tem, sei lá, 100 quilos, 110 quilos. Eventualmente ele vai ter que fazer uma ou outra cirurgia plástica. Um paciente dos 30 aos 40 anos, nessa mesma faixa de peso, entre os 100 e 120 quilos, ele provavelmente vai fazer umas duas. E um paciente acima dos 40 anos,
Aí já vai fazer 4, 5 procedimentos estéticos. Essa aí, mais ou menos, a regra. Agora, o que você pode fazer? Você tem mais de 40 anos, você começa a se comportar como uma pessoa de 20, 30 anos. Dorme cedo, come adequadamente, faz musculação, faz massagem, e aí você vai vendo como o seu organismo vai respondendo. Toma fitoterápico chinês, aí você vai vendo como vai ser a resposta. Provavelmente você vai reduzir aí 1 ou 2 procedimentos cirúrgicos, né? Faz a papada, às vezes faz os braços, faz as coxas, às vezes faz aquela até a torsoplastia, que é que faz abdômen na frente e faz nas costas. Às vezes nem só embaixo é suficiente. Às vezes tem que fazer aqui em cima também. Fica a mama muito flácida, não só para homem quanto para mulher, não quer dizer, não só para mulher, como para homem também, e aqui nas costas também. Tá bom, gente? Então, assim, isso aí são dicas extremamente importantes para que você tenha essa melhora da queda de cabelo, prevenção da queda de cabelo, prevenção da flacidez. Paciente tem 180 quilos, segue a mesma coisa. Fala assim, já que eu tenho 180 quilos, eu vou ter que operar tudo? Não, tem que nutrir, porque às vezes o paciente tem decência de sutura. O que é decência de sutura? Faz uma cirurgia, abre os pontos. Ou faz seroma, fica com a barriga cheia, fica cheia de líquido. Então, isso são causas de suspensão da alta do paciente. Isso é causa de reinternação do paciente para fazer. Isso é causa de prolongamento de uso de antibiótico, que são causas muito ruins para um paciente que está querendo saúde, né? Está fazendo um procedimento. A cirurgia bariátrica não é um procedimento estético, é um procedimento de saúde. Então, está fazendo um procedimento de saúde e pode ter intercorrências. Então, essas são intercorrências que são previsíveis. Por isso, essa necessidade de cuidado. Vamos lá, Eleni. A gente já está quase encerrando. A mesma coisa. Sim, a mesma coisa que um paciente bariátrico tem que fazer toda uma prevenção, mudar a alimentação, nutrir o seu organismo. Quem vai para uma plástica é a mesma coisa. O teu corpo ele precisa estar nutrido, tá? Ele não pode ir para uma cirurgia em carência, tá? Tem que pensar, quando você faz qualquer procedimento, principalmente procedimento de uma plástica, dependendo do tipo de plástica que você vai fazer, você quer uma boa recuperação. Tá? Só a cirurgia por si só, ela vai causar um processo inflamatório, porque é normal, ele precisa disso na plástica, tá? Até pensando na cicatrização. Mas porém, se você não tem um corpo bem nutrido, tá? Essa cicatrização não vai ser como você esperava. Então, é importante você, antes da plástica também, você nutrir o seu organismo, ver todas as deficiências que você tem e começar a suprir essas deficiências, para que você faça a cirurgia e você tenha um bom resultado. Por quê? Pós-cirurgia plástica, eu posso entrar com alguns suplementos? Nem todo suplemento você pode entrar depois de uma cirurgia plástica. É interessante que faça correto antes, né? Você entrar com algumas suplementações, tá? Porque você precisa daquela injúria, você precisa daquela inflamação da cirurgia. Então, tem coisas que você não pode consumir pós-cirurgia. Então, tem o tempo correto. Por isso que é importante você ir com o corpo totalmente sem carência nutricional, tá? Isso é extremamente importante. O que é importante é você evitar a reação exacerbada inflamatória. Então, por isso, eu vou citar aqui novamente o que a Eleni falou no início, cortar todos aqueles alimentos inflamatórios durante meses, né? Quanto antes, melhor. 3 meses antes da cirurgia, 6 meses antes da cirurgia, as farinhas finas, refinados, açúcares, corantes, produtos industrializados. Tudo muito leve, tudo muito sutil, tudo muita batata doce, muito abacate, muita fruta para nutrir, caldinho à noite, sopas quentes à noite. Deu vontade de tomar uma bebida alcoólica? Prioriza o vinho tinto, tá? Isso aqui, o vinho tinto para gente, ele é um tônico, ele ajuda a fortalecer ao sangue. Vamos tirar todos esses alimentos inflamatórios, entrar com alimentos não inflamatórios. A Eleni citou aí os shotzinhos para fazer
toda essa questão aí de imunológica para melhorar todo o seu padrão imunológico, para melhorar toda a sua condição geral, né? O Vitor Guedes, qual é o nome da erva usada para melhorar a queda de cabelo? Vitor, eu vou te falar uma notícia muito ruim, tá? Homem com queda de cabelo é uma outra história, tá? Mulher com queda de cabelo é normalmente relacionada ao sangue. Então, você pode adicionar na sua dieta Angélica sinensis. É o Dangui, escreve D-A-N, espaçozinho G-U-I, que você compra na Liberdade ou você compra aí na internet. Então, você entra ali na internet, ali você vai colocar Angélica sinensis Dangui, você pode tomar um comprimidinho 3 vezes ao dia por um período que vai até 3 meses, que é o que a gente preconiza. Não abusar, não ultrapassar esse período e sempre, de preferência, ter alguém te acompanhando. Então, assim, o homem, a queda de cabelo dele pode ser uma condição genética, que aí a gente vai fazer um trabalho preventivo. Aí é uma guerra. Oi? Sim. Aí O é uma chá guerra. Aí verde New também é legal Food, para queda capilar, tá? finasterida, eletroacupuntura, todo aquele Sim, negocinho para fazer nascer cabelo lá. E, às vezes, aí a gente vai para o implante capilar. Então, sim. é uma outra pegada. Mas Mas o chá verde, tanto para homem e para mulher, também é legal nessa pegada, até colocar ele lá no caldo de pés de galinha, tá? E a cavalinha, ela tem uma boa quantidade de silício para flacidez, mas é bom passar no profissional para ver a dosagem que você pode estar consumindo durante o dia também, tá? Então, gente, ó, para encerrar aqui, então, massagem, dieta adequada, exercício físico, água em abundância, excelentes horas de sono para que você tenha uma excelente recuperação, para que você tenha um sono sono REM, para que você produza aí todas as endorfinas necessárias para que você não tenha estresse, para que você tenha ali um excelente cabelo, uma excelente pele e amenize aí nas cirurgias plásticas reparadoras. Sim, com certeza. Eleni, mais alguma Obrigado pelo colocação? convite. E obrigado a todos. Obrigado, gente. Boa noite. Qualquer dúvida, a gente está aqui. Manda informações aí, perguntas que a gente responde para vocês. Tá bom? Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau, Boa Valquíria. noite. Tchau, tchau, Tchau. Priscila. Pessoal aqui dando um beijinho. Tchau, tchau para todo mundo. Vitor. Até mais. Nayara. Até. Obrigadão. Encerrar aqui. Como é que... Deixa eu ver aqui.